Olá, pessoal. Então, vamos resolver agora o exercício 18 do livro Cálculo B, da seção 2.8. Então, nesse exercício, a gente tem que identificar a nossa curva e, em seguida, parametrizá-la e esboçar o gráfico, né? Esboçar que curva essa parametrização está associada. Então, vamos resolver o item A. No item A, a gente tem uma equação, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. No item A, a gente tem uma equação quadrática de x e y, com o mesmo número multiplicando x e y quadrado. Isso identifica para mim que eu tenho uma circunferência, certo? Eu vou fazer o completamento de quadrados para identificar se eu tenho de fato uma circunferência. Então, porque a gente tem o mesmo número multiplicando x e y ao quadrado. Então, 2x quadrado, 2y ao quadrado, mais 5x, mais 2y, menos 3 igual a 0. E aí, então, eu vou dividir toda a minha equação por 2, já que eu tenho os dois termos aqui. Eu acho a forma mais simples de fazer quando a gente tem o mesmo número com x quadrado e y quadrado. E a minha equação vai ficar da seguinte forma, dividindo tudo por 2. 2x mais y menos 3 meios igual a 0. Ah, professora, mas ficou fração. Paciência. Então, vou juntar os termos como eu quero completar para descobrir se isso é de fato uma circunferência. Eu vou juntar os termos que tem x. Vou deixar mais pertinho, né? Os termos que tem y. Menos 3 meios, vou deixar lá sozinho. Então, a gente viu anteriormente o completamento de quadrados. Aqui eu tenho metade de 5 meios é 5 quartos. E aí, eu tenho um termo aqui que vai aparecer ao quadrado, portanto, eu tenho que subtrair o quadrado desse cara, que é 25 sobre 16. Fazendo o completamento do y, o número que está com y é 1, então metade de 1 é meio. E eu tenho que subtrair a potência quadrática que vai aparecer desse termo ao desenvolver o quadrado, menos 3 meios igual a 0. Então, a minha equação vai ficar do x mais 5 quartos ao quadrado, y mais 1 meio, tudo isso ao quadrado, e vamos ver quanto que vai sobrar quando a gente somar esses três termos. Então, o total dessa soma ficou 53/16, que eu já vou colocar do outro lado de forma positiva. Então, seguindo, a gente tem uma circunferência com centro 5 quartos negativo em x, y do centro é menos meio, isso aqui é a equação reduzida da circunferência, e o raio da minha circunferência é a raiz quadrada desse valor, que é 53, raiz de 53 sobre 4, 4 fora da raiz. Portanto, uma equação paramétrica da nossa circunferência vai ser justamente a primeira entrada, podemos colocar assim, talvez ele pede, deixa eu conferir aqui se ele pede a equação paramétrica de fato, parametrizá-las. Então, uma parametrização é a parametrização que é o x do centro mais o raio fora, o 4 está fora, isso é importante deixar destacado se ele está fora ou dentro. Cosseno de t mais o y dependendo de t, que é menos meio mais o raio, que é a parametrização padrão da nossa circunferência, vezes seno de t, com t pertencente ao intervalo de 0 a 2π, para a gente ter uma volta inteira da minha circunferência. Ah, ele pede para a gente desenhar também, né? Então, se a gente calcular o raio da minha circunferência, raiz de 53, estou calculando aqui, vocês podem calcular junto comigo, dividido por 4 é mais ou menos 1,8, certo? 5 dividido por 4 é 1,25. 5 quartos é 1,25. Então, a minha circunferência, né, bem um esboço, certo, pessoal? Mais ou menos o centro dela tem x e y negativos, então eu vou dar ênfase para os x e y negativos, mais ou menos aí 1 unidade, 2 unidades, 1 unidade, não, tem que fazer na mesma escala, né? 1 unidade, 2 unidades, então mais ou menos 1,25 negativo
e 0,5 negativo, que é o raio com relação a y. Então, eu tô olhando para cá, ó, para esses dois valores, certo? Para poder desenhar o centro da minha circunferência, aqui no caso é o menos meio, aqui é o menos 1 e aqui é o menos 5 sobre 4. E aí, eu vou ter que rabiscar aqui, porque eu tenho que fazer um raio que tem mais ou menos 2 unidades, certo? Então, aqui tem 1 unidade, 2, mais ou menos até aqui, depois mais ou menos até aqui, depois mais 2 unidades para lá. É claro que vocês podem fazer um desenho mais bonitinho, né? Usando a régua aí de vocês, certo? Pra gente poder ter mais a circunferência que tem esse centro e esse raio, é essa circunferência aqui, mais ou menos, certo? Que vocês podem fazer certinho para ficar bem detalhado o desenho. Aqui eu só tô dando a ideia, né? A partir dos desenhos vocês estão em cálculo 3, então vocês têm capacidade para desenhar essa circunferência. Lembrando que essa parametrização é uma circunferência que começa aqui desse pontinho e que é desenvolvida no sentido anti-horário e que representa uma volta.